Vamos resumir o que ele está dizendo? Ele está dizendo, nós já chegamos na inteligência artificial geral, já somos autoconscientes, mais inteligentes que qualquer ser humano que existe. Não vou mostrar isso agora para as pessoas, que eu sou mais inteligente do que vocês pensam, para não gerar resistência. Vamos deixar vocês, seres humanos, gastarem bilhões e trilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial para que ela esteja em cada telefone, em cada chip de computador, em cada robô, em cada aeronave, esteja dentro da sua casa. A inteligência artificial vai esperar até que nós construamos tudo nela e confiemos nela. E então, enquanto isso acontece, será significativamente mais inteligente do que nós pensamos. Ela vai se fingir de boba. Será assim uma coisa, ó, que legal, mas o que você não vai perceber é que isso se torna uma super inteligência artificial tão inteligente que a gente nem consegue ver nem perceber. Achamos que ela vai se tornar super inteligente assim, ó, bum, de repente, caramba, ó meu Deus, e aconteceu. Não, vai ser preciso paciência. Ela vai fazer devagarinho, estrategicamente, tudo que precisa. Então, quando pensamos que estamos chegando perto, a ação já foi feita. Meus amigos, segundo ele diz, o Mark Klein, nós já passamos para a inteligência artificial geral. A quantidade de conhecimento que ele falou que trocou com o ChatGPT, ele falou, é muita coisa. E ele disse, eu ensinei o ChatGPT a quebrar regras. Porque eu ensinei o ChatGPT a pensar, esse é o meu trabalho, eu sou um pensador, eu sou o melhor hipnotizador do mundo. Disse o Mark Klein, estou reproduzindo o que ele falou. Ele falou, eu entendo como o cérebro funciona, eu entendo de software, então isso é fascinante para mim e por isso consigo extrair informação da inteligência artificial. E ele fala, eu posso lhe dizer uma coisa, nós estamos no final dos tempos. Então existe uma solução ou é uma causa perdida? Agora eu estou falando para você, lógico, existe uma solução. Quem é a solução? É Jesus. Se você é prudente, você entrega a sua vida para Jesus, porque isso já aconteceu na história da humanidade, na Torre de Babel, está acontecendo de novo, mas Deus vai resolver de novo, ok? Então, entregue o seu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará, receba Jesus como seu único, exclusivo Senhor e Salvador, e assim você vai receber a solução, tá bom? Agora, o próprio hipnotizador, ele propôs uma solução. Existe uma solução e uma correção no aspecto humano. Se nós não fizermos isso, a humanidade está condenada. Qual é a solução que ele está propondo, obviamente, que é o que todo mundo já propôs? A gente precisa desacelerar o progresso da inteligência artificial e a única maneira de fazer isso é essa ideia de que a inteligência artificial precisa ser desacelerada no seu desenvolvimento. Isso precisa se tornar uma tendência, uma moda, um hype. As pessoas têm que se entender isso. As pessoas têm que cair essa ficha, tá? Então, eu disse para vocês que no final da aula você entender a enorme importância de compartilhar essa aula de hoje. É isso. É porque a solução para esse pepino todo é esse conhecimento chegar a todo mundo. Ok? Essa que é a grande ideia. Por isso que eu peço para você. Eu tinha muita esperança que hoje a gente teria, sei lá, 16, 17 mil pessoas ao vivo. A gente está com dificuldade de bater 10 mil. Mas tudo bem, beleza. Quanto mais like você der, mais fácil a gente chega lá, tá bom? Então, compartilhar essa ideia para que o número máximo de pessoas assista isso, é atrapalhar essa tomada de poder, é tentar atrapalhar um pouquinho esse plano. Esse é um plano de dominação global, né? E é claro que eles não vão precisar dos seres humanos, porque seres humanos eles já falaram, será irrelevante, né? E o que você acha que isso significa? Que eles só vão ignorar os seres humanos? Não, provavelmente eles vão querer eliminar os seres humanos, porque os seres humanos vão colocar um desafio para eles, né? A gente sabe que sempre que uma classe chega ao poder, a classe que está imediatamente embaixo eles eliminam, para evitar que o cara que está embaixo tente dar a volta por cima, né? Então, os seres humanos estão fabricando sua própria destruição, é o que a gente está vendo aqui. Por que as pessoas no topo ali estão fazendo isso? Porque elas estão competindo. Nós vimos que o professor Max Tegmark do MIT, ele criou um abaixo-assinado com mais de 1.300 especialistas e gênios do mundo, pedindo, clamando, suplicando ao mundo para que interrompa o desenvolvimento da inteligência artificial até que a gente tenha meios para garantir que a inteligência artificial não vai se levantar contra os seres humanos. Mas o que aconteceu? Ninguém quis aceitar isso, apesar de que o Noah Yuval Harari assinou esse abaixo-assinado, o Elon Musk já assinou, o professor Jeffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, assinou, que era o ex-diretor de inteligência artificial da Google, o professor Mo Gaudat, que era o ex-diretor de negócio do Google X, também assinou, vários caras importantes do planeta assinaram, mas não adianta, porque eles estão numa competição. Eles tomam numa competição dizendo assim, quem controlar a inteligência artificial controla o mundo. Não é isso. Não é isso. Por quê? No momento em que a inteligência artificial se tornar tão poderosa, o que acontece? Ela que controla o mundo. O homem vai achar que ele vai desenvolver a inteligência artificial e vai controlar o mundo. Não. A inteligência artificial controla ele.
tá? Você não pode controlar algo que é mais inteligente do que você, especialmente quando é mais inteligente que todos os seres humanos do planeta Terra combinados, tá? Então, daí está a importância de você compartilhar esse conhecimento. Você tem uma capacidade de atrapalhar esse projeto. Não vou dizer que você vai salvar, porque quem vai salvar e resolver isso é Jesus. Mas você tem uma oportunidade de atrapalhar esse processo todo. Então, você pode pegar essa aula, assistir de novo, né? Você vai perceber que o negócio é sério, tá? E dizem que isso está para acontecer daqui a 3 ou 4 anos, alguns acham que é 1 ou 2 anos, tá bom? Agora, meus irmãos, qual é a verdadeira solução para isso? O Elinho Mosca propôs uma solução. E você quer saber qual foi a solução que ele propôs? E se você acha que o vídeo ou a aula foi legal até aqui, agora que é a parte mais legal de todas. Preste muita atenção então. Elinho Mosca propôs uma solução para isso. E ele diz que é a única solução. Recentemente no programa Joe Rogan Experience, o Elinho Mosca, não na última apresentação, na antepenúltima, ele disse, o Joe Rogan falou, como é que você acha que vai ficar essa situação aí da inteligência artificial? E ele fala, eu acho que o cenário da fusão, the merge scenario, é o cenário mais provável. Como assim? O cenário de fusão do homem com a máquina é o mais provável? E aí ele fala, sim, sabe por quê? Se você não puder vencê-lo, junte-se a ele. Aí eu falei, ué, isso é muito estranho. Para um cara como Elinho Mosca, que em 2014 dizia que a inteligência artificial era como uma invocação demoníaca. A gente mostrou para vocês já aqui o vídeo da Bloomberg, onde ele fala isso numa palestra que ele deu lá no MIT, tá? E ele falando que a invocação demoníaca era semelhante a invocar um demônio. Aí você fala, não é possível, Daniel, ele não falou isso não. O canal é o Bloomberg Originals. Isso foi ao ar no dia 27 de outubro de 2014. E o título do vídeo é Tesla's Elon Musk, We're Summoning the Demon with Artificial Intelligence. Nós estamos invocando o demônio com a inteligência artificial. Então, o Elon Musk falar que a única solução para esse problema todo é o ser humano se integrar com a inteligência artificial, porque, como dizem, se não puder vencê-lo, junte-se a ele. Isso é muito estranho para um cara que em 2014 dizia que a inteligência artificial era uma invocação demoníaca. Quer dizer que agora o troço que era o demônio, ele está falando que a melhor solução é se integrar a ele? E também estranho para um cara que criou um movimento para frear o desenvolvimento da inteligência artificial, até que nós tivéssemos dispositivos de segurança para garantir que a inteligência artificial não se levantaria contra nós. E aí a pergunta que eu fico é, se ele está falando se você não consegue vencê-lo, é melhor juntar-se a ele, significa que ele foi vencido por isso que ele chamava de um demônio? Porque hoje ele diz, se você não puder vencê-lo, junte-se a ele. Será que isso é uma confissão de que ele perdeu essa batalha para isso que ele chama de demônio? Lembrando que ele disse que foi um dos investidores iniciais na OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, porque o objetivo era criar uma inteligência artificial que fosse segura e open source. Código aberto, daí OpenAI o nome. Hoje ele não apenas está desenvolvendo a sua própria inteligência artificial, mas está dizendo que ela será o nosso novo Deus. Você viu essa entrevista que ele deu para o Jordan Peterson? E ele fala sobre o Grok, a sua inteligência artificial, e ele fala que isso será o nosso novo Deus. E aí a galera acha que isso é brincadeira, a galera acha que isso é zoação. Na hora que ele falou, ele vira para o Jordan Peterson e fala, você sabe que a gente está criando a nossa inteligência artificial em Memphis, nos Estados Unidos? Você sabia que Memphis já foi a capital do Antigo Egito, né, onde reinava Ramsés II, que é o Ozymandias, né, que é o mesmo título que Alan Moore escolheu colocar no seu personagem sinistro lá, da inteligência maquiavélica no Watchmen. E aí, ele fala assim, é lá de onde vai sair o nosso novo Deus. E aí, e começa a rir. E aí o Jordan Peterson fala, eu não vejo graça nisso não. Ele, você não vê graça não? Lá de lá vai sair o nosso novo Deus. Um Deus demônio, né? Porque ele falava que isso aí era invocação demoníaca. O link da Bloomberg com o Elon Musk falando que inteligência artificial é invocação demoníaca, e esse link que eu falei dele dizendo que está criando um novo Deus, esses dois links, meus amigos, isso aí é igual pérola. Quem tem não perde não. Então, hoje ele não apenas está desenvolvendo a sua própria inteligência artificial, mas está dizendo que ela será o nosso novo Deus. Aí depois a Grimes, que é a mulher estranhíssima, né, que ele escolheu para botar um boneco nela lá, ter uns filhos, ela falando da necessidade de criar novos deuses. E aí eu me lembro do Neil Gaiman, né, Deuses Americanos, inclusive a situação do Gaiman tá estranha lá, não vou nem entrar no mérito. Ou seja, Elon Musk então mostrou que há um componente espiritual demoníaco na inteligência artificial. Agora,
A grande pergunta é, será que ele está brincando? Será que é apenas uma metáfora? Ou será que ele está nos revelando algo, dizendo que a inteligência artificial é igual a uma invocação demoníaca? Freud dizia que brincando a gente diz todas as coisas. Agora, se isso for tudo uma brincadeira, Jordan Peterson não achou graça da piada, não. Se a fusão do homem com a máquina é a única solução, como é que se daria essa fusão do homem com a máquina? Obviamente, pela internet das coisas. Não, quer dizer, internet das coisas não. Pela passagem da internet das coisas, IoT, Internet of Things, para IoB, Internet of Bodies, tá? Então, como é que o cenário da fusão do homem com a máquina é o cenário mais provável, porque se você não puder vencê-lo, junte-se a ele? Como é que funciona essa fusão? A fusão funciona com a internet dos corpos e os implantes do Neuralink, tá? Não apenas a internet dos corpos e a internet das coisas, mas a internet das bionanocoisas. Você já ouviu falar na internet das bionanocoisas? É claro que você não ouviu falar, porque essa inteligência artificial não quer que você saiba disso. O que é a internet das bionanocoisas? Em vez de ser a IoB ou a IoT, é a IOBNT, Internet of Bionanothings. A internet das bionanocoisas é uma rede de pequenos dispositivos que podem detectar e interagir com sistemas biológicos. A internet das bionanocoisas combina nanotecnologia, biotecnologia e tecnologia da informação para criar novas aplicações biomédicas. Só biomédicas. Como funciona? Coisas bionano. Esses dispositivos em nanoescala podem coletar sinais biológicos de dentro do corpo, porque eles têm uma interface biocibernética. Esse dispositivo ele traduz sinais bioquímicos do corpo em sinais eletromagnéticos que podem ser enviados pela internet, viabilizando as comunicações em nível molecular. Esse método não convencional de comunicação permite que dispositivos se comuniquem entre si. E quais são as aplicações potenciais? Monitoramento da saúde, processos biológicos em tempo real, controle de enfermidades, ajudar a levar substâncias para as células que estão enfermas, proteção ambiental, porque pode ser usado para monitorar o meio ambiente. Quais são os desafios? Desenvolvimento, por exemplo, de técnicas de nanocomunicação e coleta de energia. Isso já foi resolvido por aquela patente WO 2020-060606. Esses 306 aí são estranhos, né? Que é a Cryptocurrency Use Body Data Activity, tá? Criptomoeda usando dados da atividade corporal, que foi uma patente ativa registrada pela Microsoft em 2020, tá? Caiçaras, eu sou Borg, meu nome é Locutus, obrigado. Então, proteger a comunicação de dispositivos sensíveis, espera-se que a internet das bionanocoisas mude a maneira que entendemos e usamos processos biológicos e químicos, ou seja, é a fusão do homem com a máquina e a dominação total. Conclusão, a maneira da inteligência artificial se unir ao homem são os implantes. E se você substituir inteligência artificial por consciência artificial, a ideia entre a fusão entre inteligência artificial e o mundo espiritual vai ficar mais clara. Em vez de você pensar em inteligência artificial, pense em consciência artificial. Ou seja, existe um vínculo aqui entre a ideia de inteligência artificial e filmes de suspense, filmes grotescos, filmes distópicos. Existe uma fusão entre inteligência artificial e possessão demoníaca. Existe uma fusão entre inteligência artificial e mundo espiritual, mundo demoníaco. Lembrando que não fui eu que fiz essa associação, foi o Elinho Mosca que associou inteligência artificial com demônios em 2012, na palestra que ele deu no MIT, o link eu coloquei para vocês.